Nós recebemos um fluxo constante de perguntas pastorais para o Pastor John em nossa caixa de entrada, que são realmente difíceis. Obrigado por enviá-las para nós e obrigado pela paciência, enquanto tentamos responder o maior número possível delas. Aqui está uma dessas perguntas de um ouvinte chamado Eric, que é um pastor. Olá, Pastor John. Sou um pastor que está se perguntando quais devem ser as ações corretivas quando um cristão conscientemente se casa com um descrente. O crente foi alertado e mesmo assim continuou com a união. Agora o casamento foi formalizado. Então, como nós, como igreja, devemos lidar? Para responder a isso, vamos esclarecer quantos graus de pecaminosidade existem. Quando um crente professo rejeita o conselho dos presbíteros da igreja e se casa com um descrente. Mencionarei apenas 3 níveis, mas há outros. Só que isso nos ajudará a notar a seriedade disso. Primeiro, o crente professo está desafiando e se rebelando contra uma ordem explícita do Novo Testamento de Deus. Paulo diz em 1 Coríntios 7:39, a mulher está ligada enquanto vive o marido. Contudo, se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor. Somente no Senhor significa apenas com uma pessoa que está no Senhor. Um crente, um seguidor de Jesus. Portanto, se este ensino for claro para o crente e o crente rejeitar a obediência a esse mandamento, ela ou ele está agindo em rebeldia deliberada ao ensino dos apóstolos e de Deus. Segundo, provavelmente ainda mais importante, porque vai ao cerne da questão. Um crente que escolhe se casar com um incrédulo mostra como o amor dos crentes por Cristo está profundamente comprometido. Jesus disse, a menos que vocês me amem, mais do que amam seus semelhantes mais próximos, vocês não são dignos de mim. Mateus 10:37. É uma afirmação surpreendente que Jesus coloca em nossos corações. Mas se o crente gosta da presença, da amizade e da intimidade de uma pessoa que rejeita Cristo, namorado, namorada, mais do que a presença e a comunhão de Cristo, sua própria fé e amor por Jesus estão em jogo. Por Jesus, não eu, por Jesus. Esse é o problema mais profundo. Como pode o coração de um crente abraçar Jesus como seu supremo tesouro e satisfação e rejeitar as palavras de Jesus para estar nos braços de alguém que não tem fé e nem afeição verdadeira pelos bens mais preciosos dos crentes? É inconcebível para mim, sempre achei isso incompreensível. Algo está profundamente errado com a afeição no coração por Cristo. Este é o segundo grau de pecaminosidade. E o terceiro, se os líderes fiéis da igreja explicaram amorosamente a vontade de Deus, com base na palavra de Deus, para o crente, e disseram ao membro para não seguir em frente com esse casamento ilícito, por obediência a Cristo, então o casamento não é simplesmente uma rebelião contra o mandamento bíblico explícito, e não apenas uma revelação de um coração idólatra, que coloca o ser humano acima de Cristo nas afeições, mas também é uma rejeição da autoridade dos anciãos que Deus levantou para proteger as ovelhas do pecado. Essa é a situação. E começo por aí, para que o resto do que eu tenho a dizer soe apropriadamente sério. A minha resposta é que os presbíteros rogam, oram, ensinam. Então, se tudo isso for rejeitado, você exclui o crente da membresia da igreja, se ele prosseguir com o casamento. O objetivo desta exclusão é o de trazer sobriedade ao crente desobediente, acordá-lo e ganhá-lo através de um coração arrependido, obediente e restaurado. Muitas pessoas não levam a Bíblia a sério. Elas ficam perplexas e com raiva por causa de igrejas
que levam a Bíblia tão a sério, como estou dizendo. Muitos cristãos professos hoje em dia considerariam tal excomunhão mais prejudicial do que útil. Eles chamam isso de intolerância. Eles até chamam de odioso. Mas isso é porque eles elevam sua própria sabedoria acima da sabedoria de Deus. Eles usam o mesmo raciocínio. Por que não devemos remover uma pessoa da membrazia que a pessoa desobediente costuma usar para se casar com o descrente? Em primeiro lugar, ou seja, talvez o incrédulo se torne um com Cristo neste casamento. Talvez, se você os mantiver como membros, ou um deles como membros, o outro se tornará um. E os pais da pessoa expulsa, ou os amigos, se eles não forem seriamente bíblicos, vão argumentar que você não será capaz de ganhá-los para Cristo, expulsando-os da igreja. E vão ficar com raiva. O incrédulo irá chamá-lo de intolerante e odioso. Não será redentor, será alienante. Isso é o que eles irão dizer. É isso que os anciãos devem estar preparados para ouvir. Que isso não é enfaticamente o que a Bíblia ensina. Em 2 Tessalonicenses 3, 14 e 15 e em 1 Coríntios 5, 4 e 5, Paulo apresenta a possibilidade e o desejo de que por meio de tal ostracismo santo, as pessoas sejam, de fato, salvas e restauradas. Na verdade, eu tenho visto a disciplina na igreja ter esse mesmo efeito em meu ministério. Os líderes da igreja devem estar preparados para serem difamados por pessoas que pensam que sabem melhor do que os apóstolos sobre como amar as pessoas. Outra pergunta a ser respondida, e isso é muito importante: como funciona o arrependimento e a restauração em tal situação? Isso não significa que o casamento seja anulado. É realmente um casamento que não deveria ter sido celebrado. Mas agora, tendo sido celebrado, não deveria ser rompido. Deveria ser santificado. E Paulo é tão claro sobre o fato de que um crente não deve se divorciar de um incrédulo. 1 Coríntios 7, 12. Quanto é que não deve se casar com um? Portanto, o arrependimento do pecado em se casar com um descrente não inclui o divórcio do descrente. O que inclui é uma mudança no coração, não uma mudança no casamento. Deve haver um remorso autêntico e arrependimento por causa da desobediência a 1 Coríntios 7,39. Deve haver um reconhecimento e arrependimento de que o coração não estava certo. Ao colocar o homem acima de Cristo nas afeições, deve haver um pedido de desculpas e uma tristeza por rejeitar os líderes do Conselho de Deus na igreja. E todas essas mudanças são possíveis enquanto o casamento permanece intacto. Na verdade, eu diria, talvez a última coisa que eu vou dizer, é que um homem ou uma mulher que permanece em tal casamento pode falar a um cônjuge descrente essas palavras: o meu amor real por Jesus e o meu tesouro em Cristo está acima de você. O meu Senhor e Salvador e o meu desejo de fazer parte do povo de Cristo novamente e o meu arrependimento pelo meu pecado em casar com um descrente não significa que eu parei de amar você ou que eu quero deixar você. Nós temos uma aliança até que a morte nos separe. Eu pretendo mantê-la. Na verdade, a minha fé restaurada significa que agora eu sei como amá-lo ou amá-la melhor. Eu gostaria de te mostrar isso. Eu espero que você me aceite. Se o cônjuge de descrente receberá isso, nós não sabemos. Mas é possível. E esse é o objetivo da disciplina. Essa é a nossa oração. Obrigado por nos orientar neste cenário pastoral tão sensível, Pastor John, e obrigado por nos ouvirem. Se vocês desejam que novos episódios deste podcast sejam entregues a vocês, adicione o Ask Pastor John em seu aplicativo de podcast favorito, Apple Podcast ou Spotify, ou se inscrever no nosso canal no YouTube. E para encontrar outros episódios em nossos arquivos ou enviar uma pergunta importante para nós, como essa do Eric, faça isso online em desiringgod.org/askpastorjohn.